Vamos receber pastor André Matias com alegria, aplaudindo ao Senhor pela vida do homem de Deus. Se assente porque Deus vai falar. Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor. Os pentecostais estão nessa vigília ainda? Que bênção, glória a Deus. O clima está extremamente espiritual. Deus tem mais uma porção da sua palavra para falar ao coração da igreja. Queridos irmãos, eu convido a todos para que abram a Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 22, versículo de número 9. Capítulo 22, versículo de número 9. Enquanto os irmãos procuram, eu quero glorificar a Deus. Estar nessa casa, faço das palavras da minha amiga, irmã Kemely, as minhas palavras. Um sonho realizado, e digo isso com muita verdade mesmo, porque esse altar é, sem dúvida nenhuma, um dos altares mais respeitados desse país, que Deus tem usado, pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, toda a equipe de obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, para abençoar centenas e milhares de vidas. E estar aqui hoje é um grande privilégio. Deus abençoe meu amigo, pastor Eliel Lima, por me confiar o microfone, o altar nessa vigília. Sei da lista seleta que o homem de Deus tem à sua disposição, e me confiar a oportunidade, para mim é uma honra muito grande. Deus abençoe o senhor, sua muito digna esposa, pastora Midia Lima, serva de Deus, toda a equipe que está nos bastidores, auxiliando, trabalhando, para que essa vigília se tornasse uma realidade, e tem sido uma bênção para todos nós. Uma alegria estar também entre amigos, príncipes de Deus, princesas de Deus, homens e mulheres de Deus. O Emerson Pedrosa, que é um poeta, poetiza profetizando, profetiza poetizando. Salomão Tiazaf, nós temos o Emerson. Deus abençoe sua vida, sua casa. Uma alegria também estar mais uma vez com a irmã Kemely, o Gabriel. Esse casal lindo, maravilhoso, que tem sido uma bênção para a igreja brasileira. Também uma alegria estar mais uma vez com o Max, esse canela de fogo, tocha. Certamente já a tampa da chaleira vai voar aqui, irmão. Vai ser forte. Deus abençoe sua vida. O David, Victor, homem de Deus. Nós estivemos juntos em vários trabalhos pelo Brasil. Estar aqui hoje, revê-lo, reencontrá-lo com a sua família. É uma alegria. Deus abençoe também a pastora Raquel Lima, mulher de Deus, serva do Senhor, que tem sido uma voz profética nesta geração. E nós louvamos a Deus também por poder conhecê-la pessoalmente, estar um pouco mais próximo e ver o quanto Deus tem sido bom. Deus abençoe a todos os demais, na medida que nós vamos fazendo a exposição bíblica, nós vamos mencionando o nome de todos os irmãos. Quantos crê que Deus tem mais uma palavra para o seu coração aqui? Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 9. O texto que Deus avivou no meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês aqui nesta madrugada. Gesiel Lima deve estar por aí, não é? Está por aí. Glória a Deus. Deus abençoe também. Um grande amigo. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. E ali Abraão edificou um altar. Edificou o quê? Um altar. Arrumou a lenha sobre ele. E amarrou a Isaque, seu filho. E deitou-o no altar em cima da lenha. Vou ler uma vez mais a última parte do texto. Ali Abraão edificou um altar e amarrou a lenha sobre ele. Amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o no altar em cima da lenha. Diga bem forte após a mim, mas diga bem forte mesmo. Diga, nunca foi sobre o Isaque. Olha para vigileiro, pode melhorar. Mais forte, diga, nunca foi sobre o Isaque.
sempre foi sobre o altar. Agora com um sorriso, 9h15, se não for 9h15, está faltando 15 para as 3. Só não dá para ficar com a cara feia agora, senão vai escandalizar o tocha que está do seu lado. Dá um sorriso bem bonito para duas pessoas e diga assim, ó, é tempo de voltar para o altar. Diga para ele, é tempo de voltar para o altar. É tempo de voltar para o altar. Este é o apelo que o Espírito de Deus faz ao meu espírito e me inspira para ler esse texto e compartilhar com vocês nestes minutos preciosos que nós temos. Estamos diante de um texto clássico, um dos textos áureos da Bíblia Sagrada, o clímax, o ápice, a máxima de todas as provações que este homem chamado Abraão já tinha enfrentado na sua existência até aqui. Se nós fôssemos trabalhar o capítulo 22 de forma sintetizada, nós temos diante dos nossos olhos o divisor de águas de toda a vida deste homem no que tange a sua provação, suas provações, seu relacionamento com Deus no que tange os processos que ele já havia passado até aqui. Todavia, eu quero voltar os meus olhos para o verso de número 9 e fazer você entender que Abraão foi um homem de vida no altar e altar na vida. Família Cavalcante, meus amigos, Deus abençoe. Abraão era um homem de vida no altar e altar na vida. Se você permear por dentro das páginas seletivas deste livro, você logo vai perceber que 4 altares marcaram a vida de Abraão. O primeiro altar está no capítulo de número 12, verso de número 7, quando ele edifica este altar em um lugar por nome de Siquém. Siquém significa ombro. E o que me chama a atenção, a título de informação, é que se trata dos seus primeiros movimentos na presença de Deus, já que no capítulo 12, verso 1, Deus o chama. A chamada de Deus na sua vida é desafiadora, confrontadora. Para quem gosta de Bíblia, marque essa. A chamada de Deus na vida de Abraão veio acompanhada de pelo menos 3 coisas. Primeiro, renúncia, saia-te da tua terra. Segundo, obediência, vá ou vai-te. Terceiro, fé, para a terra que eu te mostrarei. E por que fé, pastor? Deus não especifica o endereço. Deus não dá o CEP. Deus não dá o lugar com exatidão. Deus não estabelece uma geografia com exatidão. Isso é fé. Mas observe que para Abraão viver o que Deus tinha para fazer na vida dele, ele tinha que sair, tinha que largar, tinha que abrir mão, tinha que renunciar. Porque não existe chamada sem renúncia, não existe chamada sem ruptura. E isto é bíblico, doutrinário. Desde o começo da história, quem conhece Bíblia sabe que quando Deus falou para Adão, para se unir à sua mulher, tem que deixar o pai, tem que deixar a mãe, isso é ruptura. Quem conhece sabe que Jesus pregando disse, aquele que quiser vir após a mim, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Ruptura. Por quê, pastor? Porque não existe chamada sem abrir mão de alguma coisa. Isso daqui é até um tom de desconstrução, porque chamada de Deus não começa com adição. Deus nunca vai chamar alguém para dizer, vem que eu vou te dar. A chamada de Deus sempre começa com subtração. Primeiro larga, primeiro deixa, primeiro sai, primeiro abre a mão, primeiro larga. Tem grupo que já não te cabe mais. Tem amizades que já não coadunam mais com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Existem relacionamentos que já não combinam mais com aquilo que Deus quer fazer na sua vida depois desta vigília. Isto é tão Bíblia que para parafrasear ou fundamentar a minha fala, pode ler a Bíblia. Deus chama Moisés no capítulo 3 do Êxodo e ele está em cima de um monte. O monte se chama Horebe e Horebe significa monte de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender
é que o monte que Moisés está não é dele, é de Deus. Ele apacenta o rebanho não é dele, é do Jetro, seu sogro. E a Bíblia diz que apareceu um anjo, e o texto diz o anjo do Senhor. Então lá vai para quem gosta de Bíblia. O monte é de Deus, o rebanho é do Jetro e o anjo é do Senhor. A única coisa que Moisés tem é uma sandália. Aí vem Deus, olha para ele e diz, tira a sandália dos teus pés. Porque a chamada de Deus começa com ruptura. Deus nunca vai chamar para dizer, vem que eu vou te dar. Primeiro sai, primeiro larga, primeiro abre mão. E como eu estou em vigília, eu não vou fazer a rodeio, lá vai. Por quê? Porque Hebreus 11:8, o texto diz que pela fé, sendo Abraão chamado, obedeceu, saiu, indo para o lugar em que havia de receber por herança, mesmo sem saber para onde ia. Quando Deus viu ou percebeu o movimento de Abraão, parece que eu estou vendo Deus indo de canto de orelha e dizendo, Abraão, a primeira matéria que você precisa aprender é que ninguém que abre mão de alguma coisa por amor a mim fica no prejuízo. Meu Deus do céu. O Tocha já deu um Kung Fu ali. Vou de novo para ver se os vigileiros estão acordados. Levante a mão e dá glória a Deus só para mim ver se vocês estão aqui comigo ainda. Lá vai. Se não marcar nada, marca essa, eu já vou embora no lucro. Ninguém que abre mão de alguma coisa por amor a mim fica no prejuízo. É por isso que o capítulo 12, verso 2 e 3, Deus fez 7 promessas sobre a vida de Abraão. Quantas promessas? Não, grita. Quem está vivo grita. Quantas promessas? Eu poderia biblicamente destacar de forma cirúrgica cada promessa que Deus fez para Abraão. Foram 7. Mas o que eu destaque, eu abro um parênteses, pastor Eliel, é que todas as promessas que Deus fez para Abraão, todas estão conectadas, linkadas, conjugadas, verbalizadas no futuro. Nenhuma promessa que Deus fez para Abraão está conectada ao presente. E quem gosta de Bíblia, vamos lá. Por quê? Abençoar-te-ei, presente ou futuro? Futuro. Engrandecerei o teu nome, presente ou futuro? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, presente ou futuro? Far-te-ei uma grande nação, presente ou futuro? A pergunta que não quer calar é, se Deus chama Abraão, Abraão obedece, Deus não poderia pegá-lo aqui, colocá-lo aqui, cumprir a promessa e acabou? Porque nós estamos em um contexto da geografia. Sai da tua terra e vem para a minha terra. Deus não poderia pegá-lo aqui, colocá-lo aqui, abrir mão da sua planta, do seu projeto, da sua agenda, para viver a minha agenda, o meu plano, a minha planta, para viver a minha programação. Se Abraão obedeceu, Deus não poderia pegá-lo aqui, colocá-lo aqui, cumprir a promessa e acabou? Só que tem uma coisa, o que, pastor? Com Abraão, Deus quer trabalhar diferente. E eu não sei se você vai pegar, se vale da glória. Por quê? Porque é mais ou menos isso. Abraão, com você, eu tenho um negócio mais profundo. E eu só pude entender isso daqui quando eu observei Isaías 41, versículo 8. E o que o texto diz, pastor? Deus chamando Abraão de seu amigo. Agora lá vai. Amizade não nasce de um dia para o outro. Amizade nasce com processos. Porque se não marcar nada, marca isso, eu já vou embora no lucro. Deus é um ser processual. Como assim, pastor? Às vezes, a grande beleza da coisa não está nem quando você chega. Está nas experiências que você vai adquirindo conforme você vai enfrentando o processo. O bispo de DJ, que tem um insight muito bacana, ele diz que às vezes a gente foca tanto o pico da montanha que se esquece de viver as belezas da trilha. É os mimos de Deus. É o cuidado de Deus. E você não sabe, mas Deus está criando um relacionamento tão profundo. Oh, meu Deus do céu.
E aí eu não sei se os vigileiros estão aqui ainda, mas lá vai. Por quê, pastor? Porque Abraão vai passar por processo. Só tem um detalhe. Qual, pastor? Agora ele está debaixo de promessa. Ele caminha debaixo de promessa. Ele dorme debaixo de promessa. Ele acorda debaixo de promessa. Está na prova, mas está debaixo de promessa. O céu está fechado, mas Abraão está debaixo de promessa. A terra está de bronze, mas Abraão está debaixo de promessa. Quem está de fora não está entendendo, mas Abraão está debaixo de promessa. Eu vou liberar a palavra para quem trouxe glória na boca e ainda tem fôlego para adorar. Lá vai. Quem fez a promessa não foi qualquer líder religioso. Quem fez a promessa não foi Charles Taze Russell, não foi Guilherme William, não foi Hitler, não foi Buda, não foi Joseph Smith Jr., não foi Allan Kardec. Quem fez a promessa não foi o Deus que o salmista Davi apresenta na Bíblia dos crentes no Salmo 115 e dos amigos católicos no Salmo 113. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem garganta, mas nenhum som sai da sua boca. O Deus que fez a promessa é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é. Pega na mão de quem está do teu lado, até porque eu estou te sentindo muito educadinho. E pentecostal muito educado fica feio. Isso daqui é vigília. Se veio para assistir, fica de boca fechada. Mas pega na mão de quem está do teu lado. Se ele não falar nada, chuta a canela dele, pisa no dedão dele. Só não dá para dormir agora. Quem está debaixo de promessa aqui, joga a mão para cima e abre a boca para adorar. Eu vim pregar para alguém que está debaixo de promessa. No 12:1, Max, Deus chama. No 12:2 e 3, Deus faz 7 promessas. No 12:4, Abraão partiu como o Senhor havia lhe ordenado. No 12:5, ele tem 75 anos quando ele entra em Canaã. Tem um detalhe, qual, pastor? A terra já estava sendo habitada. Só que no verso 6, Deus lhe apareceu. Ele disse: Abraão, eu darei esta terra à tua descendência. Tem 2 problemáticas. Qual é a primeira, pastor? A terra já está habitada. Segundo, Abraão não tem filho, a esposa é estéril. Mas Abraão não questiona. Por quê? Porque no verso 7, ele levanta o altar. E eu não sei se você vai pegar, mas esse altar aqui é Abraão selando. Abraão está entendendo que só tem gente na terra enquanto Deus quiser. Só tem gente na terra cuidando daquilo que é teu. Já já Deus tira e te coloca. E aí ele levanta o altar. E o altar aqui é ele gritando: eu tomei posse. Só que o texto diz que no verso 8, o texto diz que ele se movimenta. Por quê, pastor? Porque se no 7 ele levanta o altar, no 8 ele se move. Porque não adianta levantar o altar e ficar parado. Tem que se movimentar. Tem gente que quer pregar, mas não lê, não estuda, não faz um básico de teologia, não conhece o Salmo 23 de cor. Tem gente que quer cantar, mas não ensaia. Tem que se movimentar. Tem gente que quer ver Deus fazer, mas acorda 1h da madrugada ou 1h da tarde, come 10 pão com manteiga, toma um todinho até fazer o bigode, e ainda trabalha, eu quero trabalhar, ainda canta, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Tem que levantar altar, mas tem que se movimentar.
Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Quer Bíblia? Marta, tira a pedra. Por quê? Porque você pode. Agora Lázaro sai para fora. Moisés estende a mão. Por quê? Porque o vento, sou eu quem vou mandar, se movimenta, se mexe, reage. Não sei se você vai pegar, mas o segundo altar ele levanta em Betel, e Betel significa a casa de Deus. Eu não vou trabalhar a etimologia da palavra, porque senão eu tinha que mudar o sentido na mensagem, porque se fosse falar sobre Sinquém, Betel, só que nós teríamos uma longa estrada para caminhar. Mas em Betel, ele levanta o segundo altar. Isso daqui é lindo, porque é a primeira vez que ele vai invocar o nome do Senhor de forma textual. É a primeira vez que aparece a expressão que Abraão invocou o nome do Senhor. E tem pelo menos 3 definições na raiz hebraica aqui. 1, orações intercessórias. Por quê? Porque o homem de vida no altar e altar na vida, ele não pensa só nele. 2, ações de graça. Por quê? Porque o homem do altar, na vida e da vida no altar, ele é grato. Eu não sei se você vai entender isso daqui, mas eu preciso ser cirúrgico aqui, porque a terceira definição é prestação de culto público a Deus. Eu não quero aqui ser grotesco, mas eu preciso ser fiel à exposição bíblica. Lá vai. Não confunda altar com palco. Palco é homem, altar é Cristo. Palco é glória humana, altar é Jesus. Palco é glórias a minha, louvado seja o meu nome, meu sobrenome, exaltado seja eu. Altar não tem nada a ver com isso. Nós não somos quadrados, sim, faço show, não tem problema nenhum. Mas esse ambiente aqui não tem nada a ver com humano, com antropocentrismo, com egocentrismo. Não, senhor. Inclusive um dos maiores equívocos que nós cometemos ao acabar um culto como esse é perguntar para alguém: gostou do culto? Gostou da mensagem? Nada aqui é para nós, nada aqui é para você. Se você é daqueles crentes da prancheta que veio para essa vigília para dar nota para quem está pregando, cantando, perdeu a madrugada. Aqui tudo é dele, por ele, para ele. Quem pode abrir a boca para adorar a ele? Oh meu Deus, eu estou sentindo que vai descer uma glória aqui. Levante as 2 mãos quem tem glória na boca. Se fosse um culto normal, eu tentaria me comportar mais um pouquinho aqui, pastor Eliel. Mas eu estou sentindo que aquele que é todo poderoso está caminhando entre os castiçais. Pastor Josiel, uma nuvem de glória está pairada dentro deste lugar. Aonde tem crente que veio adorar de verdade ainda, pelo amor de Deus, levante a tua mão e dê 1 minuto de glória para Deus aqui. Deixa eu ouvir. Sobe, 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 sobe. Eu não estou ouvindo o barulho dos glória. Sobe, sobe o nível. Sai fora, Satanás. A vigília da resposta não é pra gente que adora a Deus por aquilo que Deus dá, mas é por aquilo que Deus é. Se tem 2 que crê nisso daqui, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Deus.
precisa de uma reforma a caráter de urgência. É muita performance, pouco altar. É muita gente falando bonito, pouca essência. Meu Deus, eu tô tentando. Eita. Vai pegar. Deus nos trouxe aqui esta madrugada para dizer: você foi chamado para o altar. Olha para duas pessoas e diga: você tem cara de quem foi chamado para o altar. Diga para ele: você tem jeito, você tem estilo. É tremendo, irmã Kemily, porque ele levanta o segundo altar em Betel. Só que o verso 9 diz que ele se movimenta. Do capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 20, ele desce no Egito, se afasta do altar. Eu poderia falar de pelo menos 4 erros que Abraão cometeu por se afastar do altar. Só que no capítulo 13, verso 1, o texto diz que ele subiu e foi para o lugar onde ele começou. E o texto diz que ele levanta o terceiro altar. Capítulo 13, verso 18, em Hebrom. E Hebrom significa unidade. Isso daqui eu preciso ser cirúrgico, porque Deus quer falar com alguém. Lá vai. O terceiro altar que ele levanta, Gabriel, ele levanta depois que o Ló se afastou. Porque, meu amigo, duas coisas marcaram a vida de Abraão: altar e tenda. Pastor Gesiel, eu não sei se é porque eu prego muito sobre a cruz, mas a gente vai enxergando a cruz em tudo que é parte da Bíblia, inclusive, meu amigo, no altar e na tenda. Por quê? Porque a tenda está na horizontal, o altar está na vertical. E aí quem está ligado pegou. Por quê? Porque aqui está a forma que Abraão se relaciona com Deus: na horizontal e na vertical. Alguém vai pegar isso daqui. Por quê? Porque na tenda Deus vem, no altar ele vai. Na tenda ele recebe, no altar ele entrega. Na tenda Deus fala com ele, no altar ele é grato. E eu sei que não vai sair glória a Deus agora, mas eu tenho que mandar. Por quê? Porque aqui está a grande distinção entre Abraão e Ló. Por quê? Porque pode ler a biografia de Abraão: tenda, altar, altar, tenda. Só tem um detalhe. Qual, pastor? Estuda a biografia do Ló de forma mais pontual. Lá vai o texto, capítulo 13, verso 5. Leia depois e você vai ver. O quê? Você vai ver vaca, você vai ver boi, você vai ver fazenda, você vai ver tenda. Você só não vai ver é para quem crê. Lá vai. Deus não vai deixar ficar do teu lado quem não tem altar. Quando você vê algumas pessoas se afastando, fique tranquilo. É que Deus não vai deixar ficar do teu lado quem não tem altar. Quem vive só de tenda e não tem altar, as motivações são diferentes de quem tem altar. Fundamenta, pastor, lá vai. Quem tem tenda vive de ótica humana.
Mas quem te entende e também conhece o caminho do altar, vive da fé. Ele não depende da alta do dólar. Ele não depende de quem sobe ou quem desce do poder lá na outra América. Oh glória, lá vai. Pra crente vigileiro dar um salto nessa cadeira. Pra quem tem altar, o mar vira banco, o peixe vira gerente, o corvo vira garçom, mas não vai faltar. Catuca quem tá do lado e diga: vai dar glória ou vai ficar com a cara feia. Oh meu Deus, eu pensei que o meu batera já ia vir comigo, meu guitarrista. Eu não vou pregar por muito tempo aqui não, porque quando o machado tá bom não precisa bater muito. Irabacanda Aramarraia. Bate na mão de dois crentes e diga: vai dar glória ou vai ficar com a cara feia. Vai dar glória ou vai ficar com a cara feia. Isso aqui é vigília, filho. Vigília é pra cabelo voar. Vigília é pra perder o sapato mesmo. Quebra o protocolo. Abre a boca pra adorar. Um minuto de glória a Deus. Quem pode adorar, deixa eu ouvir. Não tô ouvindo barulho de glória. Não tô ouvindo barulho de glória. Vai descer glória de Deus aqui. Eu tô tentando manter a etiqueta, mas como mantém? Tô sentindo que a glória de Deus vai descer aqui. Quem pensou que você ia se desviar, vai ter que saber que o Deus que começou uma boa obra, Ele é fiel para completar. Você foi chamado para o altar. Se a verdade que o Senhor está falando na minha boca, onde tem glória de verdade, enche, enche. Tem demônios pegando as trouxas e saindo fora agora. Deus manda eu dizer para alguém aqui, é a palavra da ciência na minha boca. Não se escandalize quando algumas pessoas começarem a se afastarem. É que as motivações do Ló são diferentes das motivações do Abraão. Deus ouve o que você não ouve. Deus vê o que você não viu. Se assente mais um pouquinho, se conseguir. Se não conseguir, não me atrapalha não. Deus faz parte de reunião que não te incluíram. E você quer conhecer Ló, é dar poder para ele. Escolhe primeiro. Porque quem pacifica é o Abraão. Por quê? Porque quem tem altar abre mão dos seus próprios direitos para ter paz. Quem conhece Bíblia e a cultura bíblica sabe que por direito
É Abraão quem tem que tomar a primeira escolha, ou a escolha prioritária. Mas o homem que vive de altar, ele sabe que o seu próximo passo, quem vai direcionar, é o Deus do altar. Vai lá, escolhe. E aqui evidencia a característica de quem não tem altar. Por quê? Porque quem não tem altar é ingrato. É por isso que o Abraão recebe na tenda, mas entrega no altar. E o Ló, pastor, vive só de tenda, só gosta de receber, desconhece o caminho do altar, nunca entrega, é só o vem a nós. Está revelado aqui. Por quê? Porque quando, mais baixinho um pouquinho, porque eu preciso desossar isso daqui, porque é profético. É por isto que o Ló, quando levantou os olhos, viu as campinas do Jordão, água fresca, capim verde. Quer saber de uma coisa? Eu estando bem é o que importa. Só que aqui, pastor Gisel, ele está sendo ingrato, porque existia 3 fontes para canalizar o dízimo. Eu disse quantas? Primeiro, sacerdote, aparece depois, estou falando de Melquisedeque. Aqui no contexto imediato não tem. 2, viúva, também no contexto imediato não aparece. 3, órfão. Resolveu o problema. Por quê? Porque o Ló é órfão. Tudo que o Ló tem por causa da fidelidade do Abraão no altar. E agora, pastor, ele tem a oportunidade de ser grato ao tio e dizer: tudo que eu tenho por causa do Senhor. Mas não é isto que ele faz. Ele levanta os olhos e pensa nele. É Deus dizendo: está vendo, Abraão? Você está tão preocupado com ele, e ele não está nem aí com você. Não sei se você crê, mas eu vou liberar. Por quê? Não estava no script, mas acabou de descer. O Ló não está preparado para estar do teu lado quando Deus fazer aquilo que Deus falou que vai fazer. E aí pega essa que é de graça. Por quê? Porque leia Gênesis 14 e você vai ver, deu tudo errado pro Ló. Por quê, pastor? Porque não adianta só ter tenda. Tem que ter altar. Nunca foi sobre o lugar, é sobre o que você carrega. E aí só vai dar glória quem gosta de Bíblia. Eu estou em uma igreja bíblica. Porque o assim diz o Senhor pode falhar, mas o está escrito não falha. E quem conhece sabe que na ótica humana o Ló ficou com o melhor e o Abraão ficou com o pior. Pastor, mas é Canaã. É que você não leu o contexto. Capítulo 9 e 10 de Gênesis diz que Canaã estava debaixo de maldição. Prova, pastor, o cão. Noé amaldiçoou o cão era pai de Canaã. Prova disso é que Gênesis 12, 10 havia fome na terra. O que plantava não colhia, não dava fruto, não produzia. Pastor, mas mana, leite e mel. A partir de o homem que tinha tenda, mas também tinha altar, pisou seus pés lá. Porque quem tem tenda e tem altar, não é o lugar quem faz ele, mas é ele quem faz o lugar. Se você tiver tenda e altar, pode te colocarem no pior lugar, vai dar fruto, vai produzir, a porta vai abrir. A madrugada é profética. Quem acredita no que está saindo da minha boca, levante a tua mão para o céu agora e dá glória a Deus. Grita comigo, diga assim, ó: eu tenho tenda, mas também tenho altar. Diga: onde eu colocar o meu pé e a minha mão, Deus vai prosperar. Deus vai prosperar. Bate na mão de 5 pessoas aí agora.
Se tiver tenda e altar, se tiver tenda e altar, aonde você pisar, Deus pisa com você. Aonde você colocar a mão, Deus vai colocar com você. Estou sentindo que está tendo destravar de Deus aqui agora. Tem Ló pensando que te deixou no prejuízo. Diz Deus na minha boca: o melhor está por vir. O Tocha deu um kung fu ali e tomou posse. Meu Deus, que vigília é essa, pastor Eliel? Aqui não é nem o pregador que manda fogo daqui para lá, é de lá para cá mesmo. Eita glória! Tem tenda e tem altar. Pode me chamar de louco. Quem me conhece sabe do meu temor no altar e da minha responsabilidade com a exposição bíblica. Mas eu sinto o cheiro da flor que está começando a brotar no deserto de muita gente que está aqui. Tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui ou não? Tem alguém que toma posse aqui ou não? Toma aí, Satanás. 3 horas e 26 minutos da madrugada. Mas aqui na vigília da resposta, os tocha tá aceso. Abre a boca para adorar. Pega! Pega! Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Tenta segurar, vai. Tenta segurar. Tenta segurar. Eu conto 1, aonde tem glória, vai descer glória de Deus agora. Eu conto 2. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em língua portuguesa. 3. Receba. Agora. Agora. Pega. 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 Estamos às portas de um grande avivamento. Pega, 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 pega. O Espírito de Deus te enche aqui agora. Deus está curando o sangue, está tocando no sangue. Deus está tocando em veia sanguínea. Deus está tocando em nervos. Milagres começam a acontecer aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Eu creio nesse avivamento. Começou. Começou. Eu creio nesse avivamento. É madrugada de voltar para o altar. Deus está falando de virada. Desde o início usando o nosso pastor. Deus tomou a boca do pastor Eliel e disse que hoje é madrugada de Deus se revelar para nós. E o espírito da profecia está falando na minha boca que essa madrugada você não sai daqui sem voltar para o altar.
Eu termino agora. E já passa quem é de direito. Mas ouça isto. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe, meus companheiros. Capítulo 12, verso 7, ele levanta o primeiro. Capítulo 12, verso 8 e 9, ele levanta o segundo. Capítulo 13, verso 18, ele levanta o terceiro. Só que do capítulo 13 para o capítulo 22, muitos anos se passam. E Abraão nunca mais levanta o altar. Capítulo 14, 15, 16. Nós poderíamos trabalhar cada capítulo e lhe mostrar o distanciamento de Abraão do altar. Só que o que me chama a atenção é que no capítulo 21, 25 anos se passam. Deus cumpre uma promessa, nasce Isaac. Versos 1, 2, 3, 4, 5 do capítulo 21, há uma expectativa qual? Hoje ele vai levantar altar. Só tem um problema. Qual, pastor? Ele não levanta. E é claro, entenda-me por favor. Parece que eu estou vendo Deus dizendo, que saudade. Faz tempo que eu não vejo ele no altar. Vou fundamentar isso agora, porque o verso 8, o menino foi desmamado. Significa dizer que cerca de 3 a 4 anos se passaram depois que Isaac nasceu e nada de altar. Em vez de levantar altar, o texto diz que Abraão fez um grande banquete. Tem muita gente vivendo de banquete e se esquecendo do altar. Não sei se você vai dar glória a Deus, mas é a Bíblia. Os anos se passam e no capítulo 22, Deus disse, já sei onde eu vou mexer. Porque todos nós temos uma ferida, amigo. E todos nós um dia dizemos, Deus, não mexe aqui não. Se eu mexer vai doer. Já percebeu que tem hora que Deus mexe aí? Porque uma das varas da disciplina de Deus se chama sofrimento. E às vezes Deus vai mexer em lugares para nos trazer de volta para o altar. Eu sei que não vai sair glória a Deus, mas eu tenho que mandar. Por quê, pastor? Porque antes do Isaac chegar, aonde Abraão chegava, levantava altar. Depois que o Isaac veio, para que levantar altar? Para que ir para a vigília? Para que ir para o culto? Para que consagrar? Para que jejuar? Para que buscar? Os meus colegas que estão aqui, que são da estrada, sabem, nós permeamos pelos rincões da nação brasileira e nós temos tudo. Bom som, cadeiras, templos suntuosos, tecnologia ao nosso favor. Mas a pergunta que paira no meu coração é a pergunta que Leonardo Raviviu fez: por que tarda o avivamento? Será que a gente não está satisfeito
com essa dimensãozinha que nós estamos vivendo, o Espírito Santo está fazendo um apelo nessa madrugada. É tempo de voltar a ser o que um dia você já foi. É tempo de falar as línguas estranhas que um dia você já falou. É tempo de fazer os propósitos. É tempo de se levantar nas madrugadas, botar o joelho no chão, a boca no pó. É tempo de fazer aquelas loucuras santas que você já fez um dia. Será que nós não estamos perdendo para distração? Deus tem pressa. Eu sei que vai ser difícil sair glória a Deus agora, mas é vigília. E eu preciso ser fiel. Lá vai. No capítulo 22, Deus falou: Abraão, eu quero teu filho. Não é o Ismael não, porque quando você me pediu Isaac. Agora eu estou fazendo um pedido e eu quero o teu Isaac. Porque tem gente que quando vai pedir para Deus pede o melhor, e quando Deus pede quer entregar Ismael. É por isso que se é para dar glória não pode ser Ismael, tem que ser Isaac. É por isso que se for para pregar não pode ser mensagem Ismael, tem que ser o Isaac. É por isso que não pode ficar guardando para o congresso, tem que entregar tudo na vigília. Mais tarde a gente prega outra mensagem de outros. É agora, vai. E eu não sei se vai dar glória a Deus, mas lá vai. Por quê? Porque se você não percebeu, no capítulo 2, Deus, quando chama Abraão, deu uma tríplice ordem: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai-te para a terra que eu te mostrarei. No capítulo 22, Deus também deu uma tríplice ordem: toma o teu filho, o teu único filho, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A diferença é que no capítulo 12 Deus está dizendo: abre mão do passado. E no capítulo 22, abre mão do futuro. Quero teu filho. Abraão não questiona. Por quê? Porque eu poderia falar sobre o processo do cordeiro e o carneiro. Inclusive no capítulo 22, versos 7 e 8, ele profetizou que Deus iria prover para si o cordeiro. Só que no verso 3 não aparece o cordeiro, aparece um carneiro. É o mesmo animal, mas são fases diferentes. Cordeiro começando a vida, carneiro maduro. Tipologicamente está mostrando o processo da vida de Abraão em seu relacionamento com Deus. Ele começa como cordeiro. É por isso que na medida que ele vai sendo provado, a fé de Abraão vai ficando mais intensa. Porque a fé de Abraão não começou gigante como todos nós a conhecemos. Se você permear por dentro do capítulo 12, 13 ao 22, você vai ver que ele pisou no tomate por algumas vezes. O homem da fé, o cara da fé vacilou. Por quê? Porque é processo. É por isso que o capítulo 22 é o ápice, é o clímax. Está chegando a hora de receber o diploma. E você logo vai perceber que no capítulo 22 não tem questionamentos. Não tem nenhum indício de questionamento, de resistência. Tanto é que no verso 1 Deus disse: Abraão, Abraão. Deus não pediu nada. E Abraão já estava: eis-me aqui. Amadureceu. No 2 Deus pede. Só tem um detalhe. Qual, pastor? Deus deu o endereço da terra. Só não deu o endereço da montanha. Vai-te à terra, singular. Vai-te à terra de Moriá. Só que a montanha eu te mostro quando você chegar na terra. Por quê? Porque não basta chegar só na terra. Tem que subir na montanha certa. Tem muitas montanhas por aí. E não se empolgue com a aparência delas. Porque nem todas têm o cordeiro. E eu não sei se você vai pegar, mas se ele sobe na montanha errada, não tem o animal da providência. Uma vez ele levanta o altar, tem que ter sacrifício, sim ou não?
Se ele está na montanha errada, não tem animal para substituir o filho. Quem vai ser sacrificado? Pegou? Por quê? Porque tem muita gente sacrificando o que mais ama, por estar em montanha errada. Sacrificando família, sacrificando ministério, sacrificando a vida, por estar em montanha errada. Na montanha certa não tem como dar errado. Já está tudo preparado. Inclusive, eu vou fechar a Bíblia, senão a gente fica falando aqui. E eu já passo para o pastor Eliel. Oh, meu Deus do céu. Quer ouvir mais 5 minutos? Olha só. Porque geograficamente tem pelo menos 3 montanhas nesta pluralidade do texto aqui. Sério, pastor, sério. Jerusalém está fundamentada em cima de pelo menos 3 montanhas: Sião, Oliveira e Moriá. Qual é o detalhe? Nenhuma delas no capítulo 22 tem nome. Deus só está tocando no Isaac para te levar para uma geografia que ele quer dar nome. Você não está entendendo nada, mas Deus está mexendo em algumas coisas para te colocar em uma geografia que ele quer fazer dessa geografia palco da manifestação da sua glória. Ah, irmão, inclusive se a gente fosse sistematizar isso daqui, está no artigo definido: prover o cordeiro. Não apareceu o cordeiro, ele errou a profecia? Não, senhor. É que o cordeiro vai aparecer lá na frente. João 1:29, Jesus está passando, João aponta e diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Inclusive a profecia se cumpre de forma cabal quando o véu é rasgado. É o Moriá. Você não está entendendo nada, mas Deus está te provando agora para você viver algo extraordinário ali na frente. Só faz o que Deus mandou. Prepara o jumento, pega 2 servos, racha a lenha e caminha na direção daquilo que Deus falou. No verso de número 5 do capítulo 22, ele levantou os olhos e viu o lugar de longe. O que aconteceu, pastor? Não sei. O monte fumegou? Não sei. Eu sei que ele viu o lugar de longe. Ele deixa o jumento no pé do monte, também deixa os servos. E aqui eu vou orar de verdade. Por quê, pastor? Porque ele deixa os servos e o jumento. Olha a palavra de Abraão: ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o menino vamos ali. E havendo adorado. Sabe por quê? Porque quem não sobe para adorar fica como flanelinha de jumento no pé do monte. Pergunta para 2 pessoas, diga: vai adorar ou vai ficar cuidando de jumento? Não, você não falou. Você não falou. Grita para ele, grita, grita, grita. Pentecostal não fala. Pentecostal grita, grita para ele, diga: vai subir para adorar ou vai ficar perdendo tempo com o jumento? Vai ficar cuidando de jumento? Larga esse jumento no pé do monte, porque Deus tem pressa de levar você para o pico do monte. Oh, querido, Deus tem pressa. Lá no pico do monte ele levanta o altar. E parece que eu estou vendo Deus dizendo: está no lugar que eu queria que você estivesse. Aí está no texto que o céu se abre e Deus brada. Abraão está com a lâmina para cima e Deus está dizendo: não, Abraão, nunca foi sobre o Isaac que está no altar. É o Isaac que estava no seu coração, mas ele já morreu. Só que se prepara. Por quê? Porque enquanto você estava na direção dessa vigília, eu já tinha preparado tudo. Ouve o barulho desse animal, Abraão. A bênção sempre esteve aí. É que você estava tão distante do altar que você não estava enxergando. E aqui é para a gente orar. Por quê, pastor? Lá vai. Eu amo o detalhe do texto, porque o texto diz que o capítulo 22, versículo 13, pode ler: o carneiro está detrás de Abraão. Por quê? Porque não é você quem vai correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de você a partir de hoje. Ah não, dá um salto dessa cadeira.
Vira para duas pessoas e diga assim, ó: tá preparado para a bênção gritar o teu nome? Não, você não falou. Fala mais forte para ele, diga: tá preparado? A bênção vai gritar o teu nome. Tá preparado para sair pelas ruas do Rio de Janeiro? Raquel me espera, Gesiel me espera. Tá preparado? Kemily me espera, Max me espera, David me espera. Tá preparado para virar a esquina e a bênção gritar o teu nome? Eu profetizo para quem tem glória na boca: se prepara, porque o que estava travado, Deus acabou de destravar aqui agora. Será que eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui? Levante as duas mãos para cima em nome de Jesus Cristo agora. Toda noiva do Cordeiro, toda noiva do Cordeiro, levante as mãos. Levante as mãos o mais alto que você puder. Meu Deus do céu. Pastor Eliel, que Deus te guarde, guarde a tua equipe, guarde todas as pessoas que estão envolvidas nessa vigília, porque isso daqui é lâmpada acesa em Israel. Estamos em crise. As vigílias pelo Brasil está perdendo as suas excelências. Já não consegue mais ficar a madrugada inteira. Hoje estamos encurtando o tempo e já não tem mais essa excelência que existe aqui. Em nome de Jesus, que a mão de Deus esteja sobre vocês, porque eu vejo um avivamento saindo daqui de dentro. Eu estou vendo a porta de um baú que foi aberta agora. E eu estou vendo um projeto antigo saltando para fora. E Deus está dizendo que este é o tempo. Eu ouço uma voz do meu lado direito que eu já ouço há mais de 20 anos. Não tem mais como se enganar. A voz está me dizendo que já deu ordem ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, que libere um vento carregado de unção e de prosperidade em direção deste lugar. Há um deserto acabando, há uma porta secreta se abrindo. A glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Quem está sentindo essa glória aqui? Quem está sentindo? Eu preciso de 100 crentes batizados com o Espírito Santo, que orem em línguas estranhas. Quem é da marcha vem. Quem pega, pega. Levante as mãos para o céu, levante a sua mão. Levante as suas mãos agora. Estamos sonhando com avivamento. Estamos sonhando com avivamento. Volta para o altar. Deus te chamou para o altar. Não saia daqui sem fazer uma aliança com o altar. Não importa o que você fez antes dessa vigília. E tem gente que está entendendo o que Deus está falando aqui. Deus está nos chamando para o altar. Há uma unção espalhada sobre esse lugar. Levante as duas mãos para os céus. Pai, nunca foi sobre nós. É a graça. Coloca uma brasa na mão desse crente. Faz ele sentir essa glória que eu estou sentindo aqui agora. Faz ele sentir essa unção aqui, Pai. Tem gente que vai começar a receber agora. Oh meu Deus, se tivesse alguém para cantar só um coro de um hino aqui agora, vai descer uma glória inefável. Quando eu terminar de orar, vocês já podem cantar, mas levante as mãos para o céu, feche os olhos e diga comigo bem forte, diga: Deus, em nome de Jesus, se é verdade mesmo
que é tempo de voltar para o altar. Dá um sinal aqui agora. Diga bem forte, diga: Deus, em nome de Jesus, enche-me agora. Agora. Eu conto 1, quem tem glória na boca, aumenta o barulho de glória agora. 2. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. 3. Pega a tua mão, coloca no ombro de alguém que está do teu lado aí agora. Assim como a frieza pega, o poder de Deus também pega. Chacoalha ele agora e diga: receba, receba, agora, 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 agora. Cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer.